O ex-presidente dos Estados Unidos agora é fichado, como se fala, né? Ele se apresentou ontem à polícia da Geórgia no processo criminal em que é acusado de tentar reverter a derrota no estado das eleições de 2020. Foi fichado, pagou uma fiança de R$ 1 milhão, mais ou menos, e acabou sendo liberado. E as autoridades registraram as digitais e o que eles chamam de mugshot, como que é uma fotografia dos réus. Então agora ele está aí, ó, tem a fotografia ele como réu. É o quarto processo criminal contra o ex-presidente Donald Trump e o segundo em que ele é acusado de tentar alterar os resultados eleitorais. Olha só que coincidência, né? Assunto que a gente vem tratando aqui com todas as informações que o hacker Delgatti trouxe para a gente na CPI lá nos Estados Unidos. Ele foi fichado por isso. Vamos até ouvir o que Donald Trump falou ao se entregar à polícia. This should never happen. If you challenge an election, you should be able to challenge an election. I thought the election was a rigged election, a stolen election, and I should have every right to do that. As you know, you have many people that you've been watching over the years do the same thing, whether it's Hillary Clinton or Stacey Abrams or many others. When you have that great freedom to challenge, you have to be able to, otherwise you're going to have very dishonest elections. What has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. And everybody knows it. I've never had such support, and that goes with the other ones too. What they're doing is election interference. They're trying to interfere with an election. There's never been anything like it in our country before. This is their way of campaigning, and this is one instance, but you have three other instances. It's election interference. So I want to thank you for being here. We did nothing wrong at all, and we have every right, every single right, to challenge an election that we think is dishonest, that we think it's very dishonest. So thank you all very much, and I'll see you very soon. Thank you very much. A gente entender isso, né? Ele fala que não fez nada de errado e que contestar as eleições não é algo errado, e que não houve uma interferência nas eleições. É isso mesmo, professor Mairovitch, ou não? Não é isso que diz a denúncia? Oi? Evidentemente que não. Ele tentou fraudar, ele tentou pressionar, ele tentou cooptar, ele ameaçou pessoas. Mas o importante disso, Fabiola, é o seguinte: a gente tem que olhar para o Brasil também. Não só o Brasil do Bolsonaro, que imita o Trump, que agora está mudando de estratégia, quando a gente já conversou, né? O Trump continua trombando, o Bolsonaro já colocou o rabo entre as pernas com relação à justiça e não vai mais trombar, está com medo da cadeia preventiva e está tentando mudar a imagem. Bom, voltando, o que é importantíssimo, você lembrou, Fabiola, que essa já é a quarta. A quarta, o quê? O quarto indiciamento? Não, tem algo a mais. A quarta autorização para ele ser processado criminalmente. É um sinal verde para abertura de processos. Então, começam os processos a partir desse sinal verde que é dado pelo júri. Então, o que acontece como decorrência desse sinal verde, desse início de processo? Ele está sendo já processado, o processo já teve início. Existe a identificação. Ao contrário do Brasil, nos Estados Unidos, no Brasil era assim. Bom, existe uma base de dados para a identificação civil, para a carteira de identidade civil, para a identificação, para os atos da vida civil. Agora existe uma base de dados chamado de identificação criminal, que pega todos aqueles que são suspeitos, e está aí o Trump. Então, ele é suspeito porque ele tem já 4 autorizações para início de processo criminal, e como decorrência, ele vai para a cadeia, salvo se prestar fiança. E ontem ele pagou o equivalente, atenção, a R$ 1 milhão para responder ao processo em liberdade.
O que, que nós tínhamos no Brasil? Uma identificação criminal, pelas impressões digitais, inclusive, que nos Estados Unidos é igual, se tinha uma base criminal. Com a Constituição de 98 acabou isso. Então, aquele que é identificado civilmente também vale, ele não precisa tocar piano, como se chamava antigamente, e por abuso da polícia. O sujeito ia para a carceragem, o Josias lembra bem disso tudo, porque nessa época nós vivemos. Então, esse abuso levou ao fim do banco de dados criminais do Brasil, o que é absurdo. Hoje basta ter só identificação civil. Nos Estados Unidos é diferente, é importante. Por quê? Porque se reduz o universo. Aquele que comete vários crimes, muda de nome, assume outras identidades, ele é sempre identificado criminalmente pelas digitais, por sinais característicos. Hoje, as bases mais sofisticadas já dão até a identificação pela menina dos olhos, né? Pela pupila e etc. Agora, e por que ele não fica preso, hein, o professor Mairovitch? Há o risco de ele ficar preso, por isso ele pagou fiança, né? E conseguiu a liberação. Mas há algum caminho para a prisão dele? Não. Se ele quebrar a fiança, der motivos para quebra de fiança, se ele violar todo aquele compromisso que é padrão, e podem ser acrescentados outros compromissos, mas aquilo é um padrão. Ele deve comunicar as mudanças de endereço, deve estar sempre para sair do país tem que ter uma autorização. Então, se ele quebrar isso, ele quebra a fiança. E, como consequência, ele perde esse 1 milhão, porque se ele for absolvido, vamos imaginar isso, ele levanta 1 milhão que ele deu para responder o processo em liberdade. Essa é a consequência da quebra da fiança, é a prisão cautelar.